boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e vocês viram aí no vídeo, esse hospital é um hospital muito moderno e que tem essa visão de trazer de alguma forma informação para a comunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre incontinência urinária. Esse assunto parece muito mais comum e é mais comum nas mulheres, mas também pode acontecer nos homens. A minha ideia hoje é tentar mostrar para vocês, para que todos aqui entendam um pouco melhor o que é incontinência urinária e as formas de tratamento e se é que existe alguma forma de prevenção. Antes da gente falar em incontinência urinária propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre a medicina como um todo, né? Antes de Cristo, esse filósofo Hipócrates ele já dizia que a medicina era uma arte de aliviar o sofrimento humano. Então, desde os primórdios da humanidade se busca isso. A gente busca, o ser humano busca aliviar o sofrimento do seu semelhante. E essa é a grande ideia que nós médicos continuamos buscar ao longo da vida. E as pessoas que não são médicas também buscam aliviar o sofrimento, às vezes, do filho, às vezes de um conhecido, de um amigo, às vezes simplesmente com uma palavra. Isso faz parte da medicina. Aliviar o sofrimento das pessoas é parte dessa arte que é a medicina, né? Quando a gente vai, agora mais recentemente, olhar o que se define como saúde, né? O que é saúde? Saúde é simplesmente a gente não estar doente, ou seja, se eu não estou doente, eu tenho saúde. Não é bem isso. E a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um completo bem-estar físico, mental, psicológico e social. Ou seja, nós precisamos estar bem em todos os aspectos da nossa vida para que a gente possa se considerar uma pessoa com saúde. E é dentro disso que a incontinência urinária é chamada por muitos de um câncer social. Todo mundo é muito preocupado com câncer. A pessoa teve câncer, a pessoa está com câncer, a pessoa vai morrer de câncer. Mas a incontinência, muitas vezes, ela tem um papel tão devastador na vida da pessoa e que muitos autores chamam de câncer social. Por quê? Uma pessoa que tem incontinência urinária, ela não tem um bem-estar físico, porque ela está sempre úmida ou com necessidade de usar absorvente ou uma fralda. Ela é afetada mental, psicologicamente, ela fica afetada, ela se sente mal, sua autoestima, sua autoimagem fica afetada. E, além disso tudo, impacta de maneira significativa sobre a vida social dessa pessoa. Ou seja, quando nós olhamos a definição de saúde, nós vemos que a incontinência destrói todos os conceitos que a gente pode ter de uma pessoa com saúde. Isso aqui é um estudo que eu realizei na Escola Paulista, onde eu sou professor, sobre incontinência urinária. Eu queria saber o quanto que a incontinência urinária impactava ou afetava a vida das pessoas. Nós comparamos mulheres com incontinência urinária e homens com problemas miccionais com pacientes em diálise. São aqueles pacientes que têm 2 a 3 vezes por semana fazer sessões de diálise e que sofrem por outros motivos além dessas sessões, que às vezes duram até 4 horas. E comparamos com pessoas que não tinham problemas de saúde significativos. Então nós observamos o grau de estresse desses pacientes. O azul é a quantidade de estresse. Veja, as pessoas que tinham problemas miccionais, o número de pessoas portadoras de estresse era significativamente maior do que aqueles que estavam em diálise. Quando nós fomos observar ansiedade e depressão nesses pacientes, de novo a mesma coisa. Pessoas portadoras de incontinência ou com problemas miccionais tinham mais ansiedade e depressão do que aqueles que estavam em diálise e do que aqueles que não tinham nenhum problema de saúde. Isso para mostrar para vocês o quanto esse problema é sério e deve ser atacado e combatido e tratado de maneira adequada. Bom, incontinência urinária, vocês provavelmente conhecem alguém que tem incontinência urinária, mas muitas pessoas que não conhecem pensam, bom, isso não é um problema sério, ou é um problema que poucas pessoas têm. Vejam aqui, pessoal, isso aqui, essas curvas, mostram o quê? Quantas pessoas têm incontinência ou alguma perda de urina
em diferentes faixas etárias. Então, se a gente pegar pessoas por volta de 50 a 60 anos, nós vamos ver que 20% mais ou menos das pessoas têm algum grau de perda urinária. Ou seja, nessa faixa etária, de cada 10 pessoas, 2 a 3 pessoas vão ter problema de perda urinária. Então é um problema muito frequente da população e que as pessoas escondem. Elas tendem a não falar porque têm vergonha, se sentem constrangidas. Muitas pessoas acham, isso é normal da idade, então eu vou ter que aprender a conviver com isso, faz parte da vida. E não é bem assim. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Por que uma pessoa perde urina? A pessoa perde urina porque a pressão dentro da bexiga, e esse esquema é bem simples, mas é bem ilustrativo. Imaginem que todos nós temos uma bexiga que serve de reservatório da urina e um canal que drena essa urina quando a gente quer urinar. Vamos imaginar, para vocês entenderem bem mais amplamente isso. Quando a criança nasce, pessoal, como é que ela urina? A bexiguinha dela enche um pouquinho, chega num certo volume, contrai e joga toda aquela urina para fora. Então a criança funciona até os 2 anos de idade de maneira reflexa. Ou seja, a bexiga enche até um certo volume, até aí não vaza nada. De repente a bexiga atingiu aquele volume, desencadeia um reflexo, e aí a bexiguinha dela contrai e joga o xixi para fora. Só que para o xixi sair da bexiguinha dela, ela tem que abrir a torneira. O que é essa torneira? Essa torneira é um músculo que nós chamamos de esfíncter. É um nome esquisito, né? Mas esse músculo ele fecha a saída da urina. E é por isso que a pessoa consegue ficar seca por um período. Por que fica seco? Por que não fica vazando? Porque a torneira está fechada. Ou seja, esse músculo esfíncter está fechado, bem no canal da urina. Então vamos voltar. A criança está lá, a bexiguinha dela está enchendo com a urina que está sendo drenada do rim para a bexiga. E a bexiga vai armazenando como se fosse uma caixa d'água. Ela só consegue armazenar porque está fechado o canal. Se esse canal estiver aberto, vai vazar. Então, na criança, fica fechado até o momento em que desencadeia esse reflexo, contrai a bexiga, relaxa esse músculo e vaza toda a urina. Tá? A partir dos 2 anos de idade, o ser humano começa a ser condicionado, porque ninguém quer fazer xixi em qualquer lugar. A gente foi aprendendo ao longo da evolução, né, que devia urinar em locais apropriados. Então a gente consegue inibir esse reflexo. E só vai no banheiro quando a gente tem um desejo mais forte. Só para vocês entenderem ainda com mais clareza. A gente acabou de urinar. Então um adulto acabou de fazer xixi. A bexiga dele está vazia, que é o correto. Então, se a pessoa urinou e sobrou urina, tem algum problema. Tem que urinar tudo. Urinou tudo, ele só vai perceber que tem algum conteúdo na bexiga com 150 ml. Tá? Então, com 150 ml, a gente percebe que a bexiga tem alguma coisa. E a gente normalmente vai ao banheiro quando tem 300 ml. É aquela sensação que a gente tem que urinar. Mas, por exemplo, nós estamos aqui assistindo uma apresentação, se você consegue segurar mais um pouco. Até que o desejo fica muito intenso. Aquele desejo intenso, muito forte, que a gente tem que ir mais com uma certa urgência no banheiro, aí é por volta de 400 a 500 ml. Ou seja, a bexiga de um adulto, ela consegue, esse reservatório consegue armazenar até 500 ml. Tá claro? E na criança, dependendo da idade, o volume é menor. Então isso aqui serve de armazenamento também. Então a bexiga serve como uma caixa d'água, mas ela serve como bomba. Então quando chegou em 500 ml, a pessoa pega e fala assim, opa, estou muito apertada, preciso fazer xixi. Vai urinar, acha um local adequado e apropriado. O que ela faz? A primeira coisa que a pessoa faz é relaxar o músculo, o esfíncter, ou a torneira. Abre a torneira, aí a bexiga contrai, liga a bomba, que é a bexiga, e aí
começa o processo da micção. Então, entendendo isso, fica fácil de entender por que uma pessoa perde urina. Por que uma pessoa perde urina? Pode ter duas situações que levam a pessoa a perder urina. Tá? Uma situação é o quê? A torneira está com a borrachinha estragada. Né? Então, você fecha a torneira, mas continua vazando, pingando. Quando que é essa situação? É quando a pessoa faz força, tosse, espirra, pega um peso, vai abaixar, vai fazer algum esforço, vaza a urina. Isso acontece por quê? O músculo que segura o xixi, que está no canal da urina, que chama uretra, ele não tem força suficiente para segurar a pressão gerada dentro da barriga. Quando a gente faz um esforço, a gente forma pressão dentro da barriga. Essa pressão vai para a bexiga. Então aumenta a pressão na bexiga, o músculo é fraco, vaza ou gotas ou jatos de urina durante o esforço. Tá certo? Agora, a outra possibilidade é então essa a gente chama de quê? Incontinência urinária aos esforços. Então, quando a pessoa perde urina durante o esforço, o médico já fala, opa, ela deve estar com algum problema no canal da urina dela, e esse problema deve ser de fraqueza nesse músculo que segura a bexiga, que segura a urina. E a outra situação é quando a pessoa tem uma vontade andando na rua, de repente sente um desejo muito forte de urinar. Opa, preciso ir no banheiro correndo. E ela parece que vai escapar a urina. Então a definição é um desejo súbito e imperioso de urinar, com uma sensação eminente de perda. Ou seja, se eu não correr para o banheiro, vai escapar. Isso chama-se urgência miccional. É uma urgência para urinar. Então, quando acontece isso, aí eu volto na história da criança. A pessoa parou de ter a capacidade de inibir o reflexo. Então ela está andando na rua, a bexiga enche um pouquinho, e ao mesmo tempo que ela vai enchendo, ela contrai para expulsar a urina. Isso não é normal. Então a bexiga ela não tem que contrair. Normalmente ela enche até 400, 500 ml e não contrai. E a hora que ela contrai, parece que vai escapar. A pessoa tenta fechar o músculo aqui da uretra, né, para evitar a saída, e corre procurar um banheiro. Muitas vezes não dá tempo e escapa a urina. Então é importante entender porque essas duas situações têm tratamentos completamente diferentes. E às vezes acontece de ocorrer algum equívoco no tratamento e faz o tratamento que era para tratar incontinência de esforço para uma pessoa que tem bexiga hiperativa, que é essa situação da bexiga contraindo. Aí não melhora. E às vezes até piora o problema. Bom, por que a mulher perde mais xixi que o homem, pessoal? É muito fácil entender isso. A diferença principal, nesse caso, é o comprimento da uretra. Mas é o comprimento da uretra que tem função. Ou seja, é o comprimento da uretra que consegue fechar, que tem capacidade de oclusão, que tem um músculo ao redor dele que fecha. No homem, existe a próstata. A próstata é uma glândula que tem músculos no seu interior, que são músculos lisos. E esses músculos ajudam a fechar o canal da urina. A próstata de comprimento ela tem em torno de 2,5 centímetros. Além da próstata, então se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é a bexiga, aqui está a próstata e aqui está o esfíncter, ó, o músculo que segura o xixi. No homem, todo esse complexo tem em torno de 4 centímetros. Então, na uretra masculina, mais ou menos 4 centímetros dela tem músculo ao redor e mecanismo de oclusão. A mulher é diferente, a uretra dela é mais curta e ela tem, a uretra toda da mulher tem 4 centímetros. Desses 4 centímetros, só 2,5 que tem músculo para fechar. Então ela tem menos força de oclusão. E esse é um dos principais motivos que faz com que a mulher tenha mais incontinência urinária do que os homens. Quando que o homem tem mais incontinência urinária? Quando ele opera a próstata.
Quando ele opera a próstata, o que acontece? Você tira um segmento dessa uretra que tinha função de ocluir. Então ele perde força de oclusão. E aí pode escapar xixi quando fizer um esforço, pegar um peso, tossir, espirrar, fazer qualquer situação. Tá certo? Então, porque a mulher é mais comum, nós vamos falar um pouco mais das mulheres daqui para frente, né? E aqui, ó, essa figura para vocês talvez seja um pouco complexa, mas ela é muito importante de entender. Aqui é o osso pubis, que é esse osso que tem aqui na frente, pessoal. Todos nós temos aqui na frente. Quando a gente olha um osso da bacia, que é esse osso grande que nós temos aqui na região da bacia, se a gente olhar esse osso no esqueleto humano e olharmos por dentro dele, ele é furado, ele é oco. Ele passa, tem um buraco no meio. Esse buraco ele é fechado por esses músculos aqui. Esse músculo é um músculo muito importante, porque ele faz o quê? Ele é o músculo que segura todas as vísceras dentro do abdômen, para ele não passar pelo orifício, por esse oco do osso. Esse músculo é chamado de elevador do ânus. E aqui é a segunda diferença importante da mulher com o homem. A mulher tem a vagina, que está aqui. Aqui é o reto, né, a parte do ânus, aqui é o canal da urina. A mulher tem a vagina. A vagina é um espaço que permite a passagem de uma criança ou de um recém-nascido. E essa é a grande diferença. O homem não tem esse orifício, que a gente chama de ato urogenital. Por não ter isso, todas as estruturas no homem são mais fixas. Na mulher é mais móvel. E tende, com isso, a ter, no corpo humano, pessoal, todo lugar que tem orifício pode dar hérnia. Na região inguinal pode ter hérnia. Por quê? Tem um orifício que separa o abdômen do exterior. Aqui não é diferente. Nós temos um orifício, que é a vagina, que está separando, ou que está nesse assoalho pélvico, separando o abdômen da parte externa do ser humano. Então, por ali pode ter hérnia. E pode ter movimento da bexiga e da uretra. Eu não sei se isso está muito complexo para vocês, mas eu acho interessantíssimo isso aqui, né? E eu explico isso para minhas pacientes com certa frequência. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês todos esses detalhes. Ó, isso aqui é uma ressonância magnética, é um exame que a gente vê. Ah, mas eu não vou conseguir ver nada. Vai sim, é muito simples. Vejam, esse aqui, ó, é o osso, que está aqui na frente. Isso aqui nós cortamos no meio a pessoa, tá? Esse é o osso pubis, que nós temos aqui na frente. Logo atrás dele está a bexiga, que é esse branco aqui. E aqui embaixo está o canal da urina. Está todo mundo vendo? Essa linha verde que eu tracejei aqui, ela representa aquele músculo que eu mostrei ali. Então veja, a bexiga e o canal da urina ficam dentro do abdômen. Quando a mulher faz esforço, existe movimento. Ó. Veja como mudou a bexiga e o canal da urina. Ó. Ele se inclinou. Então a mulher, quando faz esforço, em qualquer mulher, isso aqui é uma mulher sem problema nenhum. Então tem movimento da bexiga e do canal da urina. Quando a mulher tem algum problema, isso pode estar acentuado. Então vejam aqui, ó, aqui está o osso e aqui está o músculo que separa tudo de dentro. Ó, o osso e o músculo. Veja a bexiga dessa mulher onde ela estava quando ela estava em repouso e veja onde que ela vem parar quando ela faz esforço. Ela passou abaixo do elevador do ânus, ou abaixo do músculo. E isso também, que é uma pequena herniação, e é por isso que as mulheres chamam de bexiga caída. Isso é essa famosa bexiga caída. Mas nem sempre acontece isso. Algumas mulheres têm essa movimentação maior da bexiga do que outras, né? E é por isso que assumem esse nome, que eu não gosto muito, mas essa seria a representação. E com isso facilita com que a mulher tenha perda urinária. Então, agora a gente entendeu como que a pessoa perde urina, o que acontece. E aí, como toda doença, e o que a gente busca sempre na medicina é tentar achar algum fator de prevenção. Será que eu tenho o que fazer? O que eu posso fazer para não ter incontinência urinária? Será que existe, pessoal, algum fator de prevenção?
Para a gente conhecer isso em qualquer doença, qualquer problema médico, uma maneira de prevenir, nós temos que conhecer os fatores de risco, ou seja, coisas que a gente faz que facilitam o surgimento daquele problema. Por exemplo, quem fuma tem mais câncer de pulmão. Então, é o fator de risco. Quem fuma tem mais risco de ter câncer de pulmão. Então, o que a gente pode fazer para prevenir o câncer de pulmão? Parar de fumar. Será que a gente tem alguma coisa nesse sentido para perda urinária ou para incontinência urinária? Vamos dar uma olhada, então. Então, quais são os fatores de risco? Esse é um dos principais, não. Esse é um fator importante de risco, a gravidez. Ou seja, só o fato da mulher ficar grávida. Então, uma mulher que nunca teve filho tem menos risco de uma mulher que teve um filho. Então, a gravidez é um fator de risco. Quanto mais gravidez ela tiver, se ela tiver 2, 3, 4, 5, quanto maior o número de gravidez, maior o risco. Mas médico nenhum em sã consciência vai dizer para uma mulher: olha, não fique grávida, porque senão você vai ter incontinência urinária. Tá certo? Não tem sentido, porque a coisa mais bonita ao longo da vida de uma mulher ou de qualquer ser humano é a gravidez, é o momento, ter um filho e criar e ter uma família. Então ninguém vai recomendar isso, ou seja, é um fator de risco que a gente não vai ter como mexer muito, ou não tem como ser prevenido. O tipo de parto, pessoal. Então, assim, qual é o parto que... A mulher que a gente comparou, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que tiveram filhos por parto cesárea, e mulheres que tiveram filho por parto via vaginal. Então, a relação é essa. Se o risco para a mulher que nunca teve filho é 1, para quem tem filho de parto cesárea é 1,5, e para quem tem filho por parto vaginal é de 2,5. Ou seja, parto por via vaginal aumenta o risco de incontinência. De novo, nenhum médico em sã consciência vai recomendar para uma mulher: olha, a senhora deve ter filho por cesárea, porque senão a senhora tem risco de ter incontinência urinária. Por que isso? Porque o parto cesárea tem outras consequências e outros riscos, tanto para a mãe quanto para o feto, que o parto vaginal bem conduzido não tem. Tá? Então, esse fator de risco também a gente não consegue mexer muito nele. E aí existe um outro componente que é muito importante, que é o componente hereditário, ou constitucional daquela pessoa. Então, mulheres, vocês já viram mulheres que tiveram 10 filhos e não têm incontinência urinária. Outras que nunca tiveram filho e têm incontinência urinária. E isso ocorre por quê? É constitucional. Então, por exemplo, a mulher branca, caucasiana, que a gente chama, ela tem mais risco de ter incontinência urinária do que as mulheres de origem africana. Provavelmente se deve a fatores de musculatura e de suporte de fibras colágenas, ou de tipo de fibra colágena que essa mulher possui. E aí, o que a gente vê? A gente identifica durante a gravidez. Existem mulheres que durante a gravidez começam a perder urina. Logo na gravidez. Porque na gravidez, toda a musculatura daquela região assoalho pélvico que eu mostrei, ela é remodelada. Os ligamentos, o colágeno e o músculo eles vão se preparando ao longo de 9 meses para que o feto ou para que o recém-nascido possa passar sem grandes traumas. Então, em algumas mulheres, essa remodelação já leva à incontinência durante a gravidez. Essas mulheres têm mais risco de ter incontinência depois, quando ficarem mais velhas. Fizeram um estudo pegando para saber, vamos ver qual que é o maior componente, Então, o que eles fizeram? Pegaram um monte, 30 mil, vejam, é um número enorme, 30 mil, praticamente 30 mil mulheres gêmeas. Então, 30 mil mulheres gêmeas. Por quê? Eles queriam saber qual era o papel da parte
constitucional da pessoa e dos fatores externos, como gravidez, obesidade, assim por diante. E aí analisaram essas mulheres. Se elas são gêmeas idênticas, ou seja, a parte constitucional é exatamente igual. O que muda é o externo, o que muda é o número de filhos que elas vão ter e assim por diante. E o que eles observaram? Que o fator genético, constitucional ou hereditário, como for mais fácil de se compreender, tem um papel muito importante. Além disso, né, a idade, então com o passar da idade aumenta o risco, e o número de vezes que a mulher ficou grávida. Então esses são os fatores de risco. Eu não tenho como mudar a genética da pessoa, eu não tenho como dizer para ela ter menos filhos, se ela quer ter 3, 4 filhos, que tem os filhos, depois nós vamos dar um jeito de tratar essa incontinência. Então, nós temos poucos fatores de risco que nós podemos atuar. Esse é o único que eu vejo que pode ser o fator de risco, pelo menos plausível para um médico orientar a mulher, que é a obesidade. Então, mulheres obesas têm maior chance de perder urina. Então, aqui talvez a gente conseguisse mexer. Mas, como toda boa mulher, vaidosa, nenhuma mulher é obesa porque quer. Então, não dá também para você pegar uma mulher que está obesa, que está perdendo urina e falar assim, ó, você tem que emagrecer. Porque ela está tentando emagrecer desde o dia que ela se sentiu um pouquinho acima do peso. Então, ela vai acabar necessitando de um tratamento também. Mas assim, dentro dos fatores de risco, o único que a gente consegue atuar de uma maneira mais direta, talvez, seja esse aqui. E aí, como é que a gente faz diagnóstico de incontinência? É a coisa mais fácil do mundo, pessoal. O diagnóstico de incontinência é simples. A paciente chega no meu consultório e me diz, doutor Fernando, eu perco o xixi quando eu faço esforço. Pronto, eu já sei o que ela tem. Ela tem incontinência urinária aos esforços, muito provavelmente o problema dela está no canal da urina, no músculo que segura o xixi. Doutor Fernando, quando eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho que correr para o banheiro. Se eu não correr, aí escapa tudo. Aí eu já sei o que ela tem. Ela tem uma coisa que a gente chama de bexiga hiperativa, que é aquilo que eu falei para vocês, da bexiga que contrai involuntariamente e a pessoa não consegue segurar o xixi. Mas, muitas vezes, a pessoa se confunde e os sintomas são confusos e você não sabe muito bem se ela tem incontinência de esforço, se ela tem incontinência de urgência ou se tem os dois problemas associados. Nessa situação, a gente tem que fazer um exame que chama estudo urodinâmico, que é um exame que nos mostra exatamente o que está acontecendo com aquela mulher. E aí, por esse exame, você consegue determinar de maneira adequada qual o tipo de incontinência e qual a melhor forma de tratamento. Tá? E aí, como é que a gente trata? Então, nós temos também, de maneira simples, duas formas de tratar a incontinência urinária da mulher. Então, vamos dividir assim, para ficar bem claro, para ninguém ter dúvida. Incontinência urinária por esforço. Nós falamos que é uma falta de músculo, ou uma musculatura enfraquecida. Então, nós podemos tratar como? Tentando reforçar essa musculatura com exercícios. Então, se a mulher perde urina durante os esforços ou aos esforços, o que nós vamos fazer? Vamos ensinar essa mulher a contrair o músculo do canal da urina, de tal forma que ela consiga fortalecer esse músculo e aquele músculo que eu mostrei para vocês do assoalho pélvico, e ajudaria essa mulher a segurar o xixi. Qual é o problema disso? O problema disso é que tem que fazer exercício o resto da vida. Quem já fez ginástica aqui sabe. Você vai e treina durante um ano todo, você está super bem condicionado. Você para um mês, você volta na estaca zero. Aqui é a mesma coisa. Você condiciona o músculo, depois de um tempo que você para, a tendência é que aquilo volte novamente ao inicial. Então, os exercícios são adequados. É claro, ele não cura todo mundo e não melhora todo mundo.
Em torno de 40% das mulheres que têm incontinência que os exercícios acabam sendo adequados. Mas a mulher tem que ser uma mulher muito motivada e dedicada com isso, porque senão logo volta de novo a ter problema. E a segunda maneira de tratar é por meio de uma cirurgia. Existem inúmeras cirurgias, pessoal, para tratar a incontinência urinária de esforço. Então tem cirurgia inúmeras, eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês uma cirurgia, porque é curiosa e que é a mais comum, que mais se realiza, só para que todo mundo tenha uma ideia do que se faz. Se vocês lembrarem daquela figura, daquela ressonância que eu mostrei para vocês, a uretra da mulher fazia esse movimento. Então aqui onde é a minha mão é a bexiga e o meu dedo é o canal da urina. Quando a mulher fazia esforço, fazia esse movimento, a bexiga. Mesmo as mulheres normais. Algumas mulheres faziam um movimento maior, outros um movimento menor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um negócio que chama sling. S-L-I-N-G. Sling é um termo, é uma palavra na língua inglesa, que traduzindo para o português seria tipóia. Tipóia provavelmente todos vocês conhecem. É aquele negócio que a gente põe no braço. Então sling nada mais é que uma tipóia. Então, quando a mulher fizer esforço, vai ter uma tipóia debaixo do canal da urina dela. Então vai fazer esforço, vai comprimir o canal da urina sobre aquela tipóia. Simples assim. Então, antigamente, pessoal, como a gente fazia isso? Nós tirávamos um retalho aqui de cima do osso, aqui na barriga da mulher, fazia uma incisão e tirava uma fita de tecido da própria paciente, de uma aponeurose, era um tecido fibroso que fica recobrindo o músculo do abdômen, né, como está representado aqui, ó. E a gente transferia isso aqui, ó, aqui está o canalzinho da urina, aqui está a vagina, né, tirou dali e fez essa tipóia aqui embaixo do canal da urina. Então essa cirurgia, chamada de sling, é uma cirurgia muito boa, com muitos bons resultados. Mas o problema era isso aqui, ó. Era a incisão que a gente fazia. Doía, incomodava, e as mulheres não gostavam muito do resultado estético. Em 1995, a gente passou, vejam, é recente, né? Em 1995, nós passamos a utilizar isso aqui, que é um material sintético. Com isso, a gente parou de tirar a aponeurose, parou de fazer incisão para coletar material da própria paciente. Então, diminuiu a morbidade, ou a chance de ter problema, de dor, de desconforto com a cirurgia. Então, hoje o que a gente utiliza é a mesma coisa, só que a gente usa uma fita de material sintético. Esse material é chamado de polipropileno. Então, todas as vezes que for falar em sling, nós estamos falando disso, dessa cirurgia com material chamado polipropileno. Polipropileno, pessoal, do jeito mais simples para vocês entenderem, é um plástico. É um tipo de um plástico. É como se fosse um plástico, você olhando o material. Mas ele é um plástico inerte, que não causa grandes reações no organismo humano, e ele é bastante seguro para fazer essa cirurgia. Tá? Em 2001, a gente mudou o lugar de pôr essa fitinha. Antes a gente punha atrás do osso, agora a gente coloca mais lateral. Mas isso não vem muito ao caso de vocês. É só para vocês saberem, caso um dia vocês forem ser tratadas ou coisa assim, que existem duas maneiras de colocar essa fitinha, o objetivo é sempre o mesmo. Tá? Aqui é só para mostrar essa figura, ó. Então aqui está a bexiga, vejam, é bem ilustrativo. Aqui é a bexiga, aqui é o canal da urina, aqui embaixo é a vagina. Tá certo? Então aqui está a fitinha, como se fosse uma tipóia no canal da urina. Tá certo? Então essa aqui é a cirurgia que se faz hoje para tratar a incontinência urinária da mulher. Eu vou falar um pouquinho disso aqui também, mas antes vamos falar da bexiga hiperativa. A bexiga, então nós tratamos mulher que perde xixi com esforço. E aquela mulher que tem problema de ter que correr para o banheiro, que a gente chama de bexiga hiperativa. Essa a gente usa, vejam, não adianta fazer essa cirurgia para esse tipo de mulher, porque vai piorar.
Então aí essa mulher vai tomar medicamento, que é um medicamento que inibe essas contrações. Quando o medicamento falha, nós temos duas opções. Ou a gente injeta botox, aquele mesmo que tira a ruga, na parede, no músculo da bexiga. Por que o botox? Ele tira a ruga por quê? Ele faz o músculo parar de contrair. Então ele relaxa o músculo, faz ele parar de contrair e some a ruga. Quando injeta na bexiga, ele tem a mesma ação. Ele faz o músculo parar de contrair involuntariamente. Tá certo? E ainda uma outra opção é um negócio que chama Interstim, que é um marca-passo, igual um marca-passo cardíaco, só que o marca-passo vai ser colocado próximo aos nervos que vão para a bexiga, para evitar que esses nervos fiquem hiperestimulando a bexiga. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês é assim, tem tratamento. Qualquer tipo de incontinência urinária, tem várias técnicas, várias maneiras da gente tentar buscar o tratamento e melhorar o quê? Aquela qualidade de vida. Né? Então, infelizmente, esses tratamentos todos não curam todo mundo. Tá? Se curassem todo mundo, nós estávamos felizes. Então, muitas pessoas, mesmo com essas técnicas, não conseguem ficar secas. E aí, o que nós estamos pesquisando? Isso aqui, eu trouxe por quê? Eu vejo todo dia isso na internet, na mídia, e as pessoas me ligam, às vezes vão no consultório e perguntam, mas e célula-tronco, doutor Fernando? Vamos tratar com célula-tronco. Será que dá para tratar com célula-tronco? Célula-tronco, pessoal, está muito longe da realidade do ser humano. Tá? Qualquer tratamento com célula-tronco. Com exceção do transplante de medula óssea, que a gente usa há mais de 30 anos, não existe nenhum outro tipo de tratamento com célula-tronco efetivo, seguro e que vá trazer algum benefício nos próximos poucos anos. Isso vai demorar muito. Eu digo isso porque eu faço pesquisa com isso há pelo menos 10 anos. E a minha pesquisa, obviamente, é voltada para o trato urinário, tanto de homem e de mulher. Então, o que é a ideia da célula-tronco, pessoal? É a gente pegar um indivíduo, isolar as células, porque célula-tronco embrionária, que o pessoal discute muito, é um negócio que muito provavelmente nunca vai se usar, porque ele não vai dar compatibilidade. Nós não podemos pegar as células de um indivíduo e pôr em outro, porque o nosso organismo vai matar aquelas células. O que seria o ideal? É que pegássemos um indivíduo, qualquer um de nós aqui, e retirássemos desse indivíduo células autólogas, ou dele mesmo, que o corpo ou que o organismo dele reconhecesse como células dele e não fosse destruir essas células. Então é possível fazer isso. Hoje a gente já isolou célula-tronco do tecido adiposo, já isolou célula-tronco até no músculo, já isolou célula-tronco de vários locais da medula óssea. Então a ideia é que se expanda essas células e faça transferência para aquela próxima pessoa com o sentido de tratar a incontinência urinária. Né? Isso aqui é o nosso instituto de pesquisa, mas o que eu queria só fazer esse comentário breve. Isso aqui são células-tronco, marcadas com corante vermelho, né? Tiradas da gordura. Então existe, isso é uma realidade, a gente isolou essas células. Só que a gente não sabe bem se essas células vão virar um tumor quando transplantadas, se elas vão trazer outras células, se elas vão induzir o tecido à cicatrização. Então tem muita coisa a se responder. Então, pessoal, célula-tronco talvez seja uma coisa para daqui a alguns anos ou muitos anos, mas ainda está muito longe da realidade. E para concluir, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é isso, que a incontinência urinária é uma condição que devasta, destrói a qualidade de vida da pessoa. E muitas vezes a pessoa não se dá conta disso, porque ela acaba se adaptando àquela situação. Mas a incontinência urinária destrói a qualidade de vida. E a medicina está evoluindo. Nos últimos 100 anos, há pelo menos 100 anos, nós estamos lutando para tratar esse problema. E nós conseguimos grandes avanços. As técnicas hoje são minimamente invasivas, com o risco relativamente pequeno para tratar a incontinência urinária. Então, pessoas que sofrem com esse problema devem procurar a ajuda de um colega, de um médico, que possa orientá-la e indicar a melhor forma de tratamento. Muito obrigado.